Olá, alunos! Me chamo Emerson, professor de matemática. Gostaria de dar 2 recados antes do início da aula. Primeiro, não esqueçam de responder às atividades, os exercícios que tem no Classroom. Segundo aviso, não esqueçam de responder a chamada de vocês, disponível também no Classroom. Tem um link onde vocês têm que clicar para confirmar a presença de vocês na aula. Qualquer dúvida, entre em contato com os seus professores para que eles possam lhe auxiliar. A nossa aula de hoje, o tema é sobre números racionais positivos e negativos, na reta numérica e sobre os sistemas de coordenadas. O que veremos hoje? Sobre os números racionais com sinais positivos e sinais negativos na reta numérica e seus sistemas de coordenadas. Os números racionais são usados para representar frações de unidade. Sua localização na reta numérica ficará entre marcas dos números inteiros, que representam precisamente unidades inteiras. Racionais são constituídos por números decimais, dízimas periódicas simples e compostas, e frações. A notação relacionada à inclusão dos números no conjunto dos números racionais, ela é representada pelo símbolo ou a letra Q. A relação de inclusão ela é estabelecida com o conjunto dos números naturais e os números inteiros. Perceba que os números racionais, eles têm a sua particularidade e eles são compostos também pelos números inteiros e pelos números naturais. Então, os números racionais vai abranger todo esse conjunto aqui, todos eles. Os racionais na reta numérica, a gente pode identificar da seguinte maneira. Os números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito, positivo, e os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, também infinito negativo, eles têm numeração entre o número inteiro. Mas como identificar esses números? Eles podem estar na forma de fração, decimal ou fração. Ele vai estar entre o número inteiro. Mas como isso, professor? Vamos verificar aqui neste exemplo. Nesta reta numérica, você teria a fração 3 sobre 4, que seria 0,75. 0,75, ele não é nem o 1 e nem o 0. Ele é uma fração, uma parte. A letra B, menos 3,18. Veja, menos, mais, menos, jogo de sinal, ele vai estar um número negativo, porém, ele é uma parte, uma decimal. A letra C também é um decimal. Ele vai estar entre o 5 e o 4. Ele não é nem 4 e nem 5. A letra D, a fração 6 sobre 5, também, ela dá 1,20. Perceba que ele não é nem 2 e nem 1. Então, o número racional, ele exemplifica entre os números inteiros. Ele dá uma localização entre os números inteiros. Na reta numérica, veja a posição dos números que a gente identificou agora há pouco. 0,75, que seria a letra A, ele fica 3 sobre 4 aqui, entre o 0 e o 1. 0,75 não é nem 1 e nem 0. Nem 0 e nem 1. Ele fica entre os dois. A letra B, menos 3,18. Não é 4
e não é 3, negativo. Não esqueça do sinal. Então, ele ficaria entre o 3 e entre o 4. Seria a sua localização na reta numérica. Aqui não tem o sinal, então seria um número positivo. Poderia ter o sinal de mais na frente. A sua localização na reta numérica, ele não é 5 e ele não é o 4. Ele está entre o 4 e entre o 5, 4,53. Veja, entre o 4 e entre o 5. A letra D, 6 sobre 5, é 1,20. Então, não é nem o 1 e nem o 2. Ele vai ficar entre esses dois números inteiros. 6 sobre 5 fica entre o 1 e o 2. Essa seria a sua localização na reta numérica. Para isso servem os números racionais, para que você possa identificar uma posição entre os números inteiros. Neste primeiro exercício, tente identificar se o número à esquerda é maior do que o número da direita ou o número da direita é maior do que o número da esquerda. Complete entre os dois números com o sinal de menor ou de maior. Tempo para tentar identificar.
Então, alunos, conseguiram identificar os números? Vamos localizar eles aqui? Veja, a letra A está perguntando se o número 5 ele é maior ou ele é menor do que 10. Veja, 5 é menor do que 10, então o sinal ficaria de menor. A letra B, 5 sobre 7, é maior do que 2 sobre 7. Não se deixe enganar, às vezes, pela numeração do de cima, o superior ou da inferior, tá? A letra C, 3 sobre 6, é maior do que 5 sobre 12. E a letra D, menos 8, é menor do que 2. Veja, o sinal está mostrando que este número é negativo. Então, se ele é negativo, ele vai ser menor do que esse número que é positivo. Menos 4 é maior do que menos 7. Menos 7, ele tem mais negatividade, digamos assim. Ele é mais negativo do que 4, menos 4. A letra F, 5,32, ela é menor do que 7,1. Então, perceba que ela não é nem 6 e nem 5, mas 7 é maior do que o 5. Neste quiz, tente resolver a fração. Marque o resultado na reta e o resultado será racional ou não. Veja, você tem as duas frações, informe se o resultado da soma dessas duas frações, ele é racional ou não. Tempo para tentar identificar.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado do quiz? Vamos verificar ali o resultado? Veja no quiz, ele está perguntando se o resultado dessa fração, da soma dessa fração, ele é um número racional ou não. Então, ele vai dar 8 mais 4, 12, repete-se a parte inferior, 12 sobre 5. Então, se você tem 12 sobre 5, ele já é uma fração, ele já está contido nos números racionais. E o resultado, que é 2,4, ele não é nem o 2 e nem o 3. Então, ele é um número entre um número inteiro. Ele é 2,4, que seria entre o 2 e entre o 3. Então, ele é um número racional. Vamos entrar agora no assunto sobre sistemas de coordenadas. Podemos representar um ponto ou um local de várias formas, através de diferentes informações, utilizando como exemplo latitude ou longitude. Para localizar um local, seria ele geográfico. O sistema cartesiano, no plano cartesiano, representa a posição dos pontos através de dois valores, identificados pelo par de ordenado de números reais. Esse par de ordenado seria representado pela letra x e y. Os pontos são indicados pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto. Veja como nesse exemplo aqui. A letra A seria um dos pontos da ordenada, 3,4. O ponto M seria 2 menos 5. E assim sucessivamente, depende da solicitação da questão. Sistema cartesiano, sendo par de ordenado de números reais x e y, lembrando da aula de coordenadas, ele tem o eixo x e o eixo y. Pode ser chamado de abscissa ou de ordenada. Por isso a localização x e y. No plano cartesiano, o primeiro número é a abscissa, que seria o x. Enquanto o segundo número é a ordenada do ponto, que seria o eixo y. O sistema cartesiano, no plano cartesiano, os eixos são perpendiculares entre si, ou seja, eles se cruzam. No eixo x, à esquerda da origem, veja, na origem, que seria o zero, à sua esquerda, colocamos os números negativos, como se fosse na reta numérica. Veja que ela tem o lado positivo e o lado negativo. Os números positivos no eixo y, acima da origem, e os pontos abaixo também são negativos. Veja que o y também tem a mesma condição. Para cima, números positivos, e para baixo, os números são negativos. Nesse primeiro exercício, sobre plano cartesiano e as coordenadas, identifique as coordenadas dos vértices do retângulo A, B, C e D. Veja que ele está do lado positivo e não está ocupando o lado negativo. Tempo para tentar identificar o resultado.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar ali no passo a passo? Veja o resultado. As coordenadas fornecidas seriam ponto A, 1,6, que seria o primeiro eixo X, e o segundo eixo Y. No A seria 1, veja, 1 e 6. E o B, 3 e 6. O B fica aqui, ó, 3 e o 6. O C, 3 e 1. C, 3 e 1. E a letra D seria 1 e 1. Tem o número 1 e o número 1. Veja que ele está no quadrante onde os números são positivos. Ele não ocupou o lado negativo, porque na pergunta não falou nada de posição negativa. Neste segundo exercício, Paulo e Miguel estão jogando uma partida de batalha naval. Nessa partida, Miguel já acertou uma parte do submarino de Paulo. Veja aqui, ó. Como mostra na figura abaixo, para afundar o submarino de Paulo, Miguel deverá atirar em... Tente identificar qual dessas letras aqui respondem à pergunta, aonde o Miguel deverá atirar. Tempo para tentar resolver.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui no quadro? Veja só, Miguel, ele vai ter que acertar nesta coordenada, nesses pontos aqui. A letra B seria o B2, B2 e D2, D2, para que ele pudesse acertar o submarino de Paulo. Então, para que ele pudesse acertar, seria a letra B. Neste quiz, ele fornece para vocês algumas coordenadas. Vamos tentar identificar, através dessas coordenadas, qual seria ali a localização. Informe qual seria a coordenada da rua B, esquina com a rua E. Veja só o plano cartesiano, primeiro quadrante, então seria números positivos. Tente localizar qual dessas alternativas aqui, A, B ou C. Tempo para tentar resolver.
Então, alunos, conseguiram localizar ali as coordenadas? Vamos verificar aqui, ó. Veja, ele tem um desenho de um mapa como se fosse ruas. Seria a rua E, a rua A, a rua D, C, F e B. Nessas coordenadas de ruas, ele está perguntando qual seria a posição da rua B esquina com a rua E. Veja que ele está aqui, ó. A rua B fica na posição 8 do eixo X, esquina com a rua E, que seria 2, no eixo Y. Então, a localização, a resposta, ficaria na posição 8, 2. Seria a letra C. O que a gente pode concluir, então, com relação aos números racionais que foi abordado na aula de hoje e sobre as coordenadas do plano cartesiano? Os números racionais são usados para representar frações, partes de uma unidade. O conjunto dos números racionais, ele é representado por essa letra Q. E o sistema cartesiano, ele é formado por dois eixos. O eixo das abscissas, que é representado pela letra X, e o eixo das ordenadas, que seria representado pela letra Y. E esses eixos, eles são perpendiculares entre si. Eles se cruzam, formando uma cruz. Localizamos pontos no sistema cartesiano a partir das coordenadas de um par de ordenado. Sempre que for fornecido para vocês, para localizar no plano cartesiano, ele vai lhe passar uma letra, que seria a identificação da posição, com a coordenada. No eixo X, o primeiro número pertence ao eixo X, que é a abscissa, e o eixo Y, a segunda parte, que pertence às ordenadas. Então, prestar atenção na hora da localização, pelas coordenadas fornecidas, você consegue identificar ela no plano cartesiano. Então, ficamos nesses conteúdos da aula de hoje. Qualquer dúvida, entre na sua sala de aula, consulte o seu professor. O professor agradece aí a presença de vocês. Um ótimo dia!